Salve galera, estamos voltando aqui em mais uma videoaula, essa é a segunda a respeito de termoquímica. Na primeira a gente viu alguns conceitos importantes, se tu perdeu volta lá e dá uma olhada. Nesse vídeo a gente vai avançar um pouquinho mais e vai ver a relação da termoquímica, dos processos endo e exotérmicos e as transformações físicas. Dá um like no vídeo e vamos para a aula, ok? Olhando aqui para a tela, dá uma olhada no conceito de estado físico ou estado de agregação da matéria. As mudanças de estado físico ou estado de agregação da matéria envolvem absorção ou liberação de calor, ou seja, de processos endotérmicos ou exotérmicos. Então a parada é a seguinte, lá no ensino fundamental você aprendeu a respeito dos estados físicos da matéria, lembra? Sólido, líquido e gasoso. No ensino médio, esse conceito agora é chamado de estado de agregação da matéria. Isso é conceito lá do primeiro ano, se perdeu a aula, vai lá no primeiro ano para lembrar isso daí. Ou seja, estado de agregação da matéria é sinônimo de estado físico da matéria, ok? Sólido, líquido e gasoso. Você aprendeu que pode haver aí a mudança do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso ou a volta desses processos, correto? O fato é que, o que isso tem a ver com a termoquímica? Muito, sabe por quê? Porque para que haja mudança de estado físico, ou melhor dizendo, de estado de agregação da matéria, é necessário que haja ou absorção ou mesmo a liberação de calor. E você já aprendeu que toda vez que um processo absorve calor, ele é endotérmico. Por outro lado, se ele libera calor, ele é chamado de exotérmico, ok? Então vamos lembrar um pouquinho desses estados de agregação e a relação deles com a energia. Olho na tela. Sólido. No estado sólido, as moléculas estão muito agregadas e pouca energia está acumulada entre as moléculas, ok? Então a parada é a seguinte, ó. Estado sólido, molécula muito agregada, muito próxima. Para que isso ocorra, a energia tem que ser baixa. Muita agregação, pouca energia, ok? E o estado líquido? Olha o que ele diz. Moléculas pouco agregadas e energia moderada acumulada entre as moléculas. Cabe ressaltar que essa energia moderada é em relação ao estado sólido. Então a parada é a seguinte, estado sólido, muita agregação, pouca energia. Estado líquido, uma agregação moderada. Logo, a energia também é moderada, ou um pouco mais elevada do que lá no sólido. Para te ter uma ideia, o negócio é o seguinte, desconsidera a temperatura. Você provavelmente consegue segurar, desconsiderando a temperatura, uma pedra de gelo. Por quê? Porque uma pedra de gelo você sabe que é água, mas as moléculas no gelo estão tão agregadas, tão próximas, que você consegue segurar elas, devido a essa alta agregação. Por outro lado, se essa mesma água estiver no estado líquido, ninguém consegue segurar, uma vez que ela sai. Mas, embora você não consiga segurar, você consegue sentir a água sobre a pele. Por quê? Porque elas não estão tão agregadas, mas há uma certa agregação. E essa pouca agregação é sentida por nós, ok? E o estado gasoso? Olho na tela. As moléculas não estão ou não apresentam nenhum tipo de agregação e existe muita energia acumulada nas moléculas. Então, o estado gasoso, veja bem, estado gasoso, nós temos muita energia acumulada nas moléculas e nenhuma agregação. Por sinal, o estado gasoso é conhecido como o estado de caos da matéria. Ou seja, colocando agora direto aqui e comparando as três. No estado sólido, muita agregação, pouca energia. Estado líquido, agregação moderada, energia também moderada. Estado gasoso, zero, nenhuma agregação e energia elevada. Ou seja, esses três estados apresentam uma ordem crescente de energia do sólido em direção ao gasoso, ok?
Perfeito? Para a gente entender um pouquinho, dá uma olhada na tela porque eu preparei uma representação, um diagrama muito bacana para te compreender isso daí. Bom, aqui você tem representado o estado sólido e o estado líquido, ok? Você já aprendeu lá no ensino fundamental que esse tipo de mudança é possível, inclusive ela tem um nome. Qual é o nome? Fusão. Ou seja, a fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Se você estiver lembrado, dá uma olhadinha aqui, o sólido, muita agregação, pouca energia. O líquido, energia moderada, agregação moderada. A agregação é menor do que no estado sólido. Ou seja, para sair do sólido e ir para o líquido, é necessário que haja a absorção de energia. A primeira coisa que você aqui está aprendendo é que a fusão absorve energia, ok? Olhe na tela. Você também aprendeu que é possível que a matéria saia do líquido e passe para o sólido. Lembrando que o líquido tem mais energia do que no sólido. Então ele sai de um ponto com maior energia para um ponto de menor energia. Por sinal, essa passagem do líquido para o sólido tem o nome de solidificação. Assim sendo, a solidificação, ela ocorre liberando energia, uma vez que o líquido tem mais energia do que o sólido. Beleza? Tranquilo aqui, né? Então, a fusão sólido para o líquido, absorção de energia, ok? Solidificação, líquido por sólido, liberação de energia. A absorção é endo, a liberação é exotérmico. Mas a gente não terminou. Dá uma olhada na tela. Você aprendeu também que é possível passar do líquido para o gasoso. Por sinal, o nome desse tipo de transformação é chamado de vaporização. Uma vez que o estado gasoso tem mais energia do que o líquido, a vaporização, para que ocorra, é necessário a absorção de energia. Assim sendo, a vaporização, passagem do líquido para o gasoso, ocorre com absorção de energia, processo endotérmico. Mas, olho na tela, é possível também passar do gasoso para o líquido, tá? Nesse caso, existe o nome de condensação ou, em alguns casos, liquefação. O fato é que a condensação ou liquefação é a passagem do gasoso para o líquido. Como o gasoso tem mais energia do que o líquido, deverá ocorrer a liberação de energia, um processo exotérmico, ok? Para encerrar, faltam só 2 processos para a gente fechar essa segunda parte ou essa segunda videoaula de termoquímica. Olho na tela. É possível passar do sólido direto para o estado gasoso. Assim sendo, a gente já sabe que o sólido tem menos energia do que no gasoso, ele sai de um ponto de menor para um ponto de maior energia. Esse processo é chamado de sublimação e ele também ocorre absorvendo energia. Mas é possível fazer o sentido inverso, ou seja, quando a gente sai lá do estado gasoso em direção ao sólido, esse processo é chamado de ressublimação e como o estado gasoso tem maior energia do que do sólido, nesse caso haverá liberação de energia e esse processo é um processo classificado como exotérmico, uma vez que ele libera energia, ok? Para encerrar, agora resumindo tudo, a gente classifica esses processos em endo ou exotérmico. Dá uma olhada lá para a gente fechar. O sentido endotérmico são todos aqueles que partem do sólido em direção ao líquido e chegando no gasoso, ou seja, fusão, sublimação ou vaporização. Por sua vez, os processos que são exotérmicos são aqueles que saem do gasoso em direção ao líquido e chegando ao sólido, condensação, ressublimação e solidificação. E assim a gente termina mais uma videoaula de termoquímica. Foi um prazer estar com vocês, dá um like no vídeo aí e segue a gente.